Olá! Hoje a gente mergulha numa história bem conhecida lá do livro de Juízes, capítulo 7. A situação é a seguinte: Gideão e os israelitas estão para encarar os midianitas. Exato. E não eram um inimigo qualquer, né? Oprimiam Israel e eram numerosos, muito numerosos. Pois é. E logo de cara, vinha uma ordem divina que, assim, surpreende. Gideão tinha 32 mil homens, mas Deus manda diminuir o exército. É um começo impactante, né? Totalmente. E a razão dada é para que Israel não batesse no peito depois dizendo: "Ah, vencemos pela nossa força". Quer dizer, já começa tirando o foco do poder humano. Sim, é logo um teste de cara, de fé, de obediência. Fica claro que a vitória não viria pela força bruta, pelo número, mas por algo diferente, uma dependência total de Deus mesmo. E o primeiro corte é bem direto. Quem tiver com medo pode ir embora. E aí, olha só, 22 mil homens vão embora. 22 mil? Nossa, é muita gente, mais da metade do exército original. Exato. Sobram 10 mil. Aí você pensa, ok, agora vai. Mas não. Deus fala que ainda tem gente demais. E isso leva para o segundo teste, que é ainda mais peculiar, né? Ah, esse teste da água é fascinante, realmente. Levaram os homens para beber a água e a forma como eles bebiam ia decidir quem ficava. Como assim a forma de beber água? Pois é, quem lambeu a água levando a mão à boca, como um cachorro faz, ficou. Foram só 300. O resto que se ajoelhou para beber foi mandado para casa. 9.700. 300, de 32 mil para 300. E o critério é lamber água. É. Militarmente falando, não faz muito sentido, né? Exatamente. É aí que tá. Alguns tentam interpretar, talvez quem lambeu estava mais alerta, vigiando. Pode ser. Mas o ponto central parece ser outro. Qual seria? A escolha divina por um método totalmente inesperado que quebra qualquer lógica militar humana. É como se Deus dissesse: sou eu quem escolho e escolho do meu jeito. Para deixar bem claro de onde vem o poder. Um grupo pequeno escolhido de forma inusitada. Faz todo sentido, olhando por esse ângulo. Então tá, Gideão lá com seus 300 homens. Mas importante, eles ficaram com as provisões e as trombetas de todo mundo que saiu. Mesmo assim, 300 contra um exército descrito como gafanhotos. A pressão devia ser enorme, né? Com certeza. Dá para imaginar o receio de Gideão. E parece que Deus sabia disso. Porque naquela noite, ele dá um jeito muito particular de encorajar Gideão. Manda ele descer escondido com o servo dele, Purá, até o acampamento inimigo para ouvir o que eles estavam falando. É interessante como Deus lida com o medo dele, né? Não é só tenha fé, mas oferece um sinal concreto. Exato. E a descrição do acampamento inimigo reforça o tamanho do desafio. Midianitas, amalequitas, um mar de gente. Os camelos, diz o texto, eram como a areia da praia, incontáveis. E o sinal vem justamente do inimigo. Isso conecta tudo, né? Deus mostrando que controla até o que o inimigo pensa e fala, e providenciando essa confirmação para fortalecer a fé do Gideão naquele momento crítico. Sim, porque Gideão escuta um soldado contando um sonho por colega. Um sonho meio estranho, um pão de cevada, uma coisa simples, rolando e destruindo uma tenda importante dos midianitas. Um pão de cevada, bem humilde mesmo. E o outro soldado interpreta na hora. Ele fala: "Ah, isso aí é a espada de Gideão. Certeza, Deus entregou os midianitas nas mãos dele." Quer dizer, a interpretação veio do próprio inimigo. Nossa! Que confirmação, hein? Demais, aquilo muda tudo para o Gideão. Ele adora Deus ali mesmo. Volta para o acampamento dele cheio de confiança e fala para os 300: "Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento inimigo nas nossas mãos." E aí ele revela o plano. E que plano, né? Totalmente fora da caixa. Dividiu os 300 em 3 grupos. Cada homem ia ter uma trombeta, Ok, um cântaro vazio certo. e uma tocha acesa dentro do cântaro, escondida. A ordem era: fiquem de olho em mim e façam igualzinho. É genial. Pura guerra psicológica. Não era para chegar lutando, pelo menos não no começo. A ideia era causar pânico. Imagina a cena. Meio da noite, bem na troca da guarda, de repente... 300 trombetas tocando ao mesmo tempo. Exato.
E o barulho de 300 cântaros quebrando. E 300 tochas aparecendo do nada, cercando o acampamento inteiro. O impacto devia ser, assim, aterrorizante. Confusão total. Isso subverte toda a lógica de uma batalha normal, né? Usar som, luz surpresa para desestruturar um inimigo muito maior. E funcionou? Na hora H, Gideão e os homens chegam na beirada do acampamento, tocam as trompetas, quebram os cântaros, levantam as tochas e gritam: pelo Senhor e por Gideão. O efeito deve ter sido imediato. Caos absoluto. O texto diz que os midianitas saíram correndo, gritando, fugindo. E o ponto-chave: o Senhor fez com que os homens em todo o acampamento voltassem suas espadas uns contra os outros. Nossa, eles começaram a se matar entre si na confusão? Exatamente. A estratégia gerou um pânico tão grande que levou à autodestruição deles. Depois disso, Gideão chamou reforços de outras tribos, Naftali, Aser, Manassés, para perseguir quem estava fugindo. E conseguiram pegar os líderes, né? Sim, o pessoal da tribo de Efraim capturou e matou 2 príncipes midianitas importantes, Oreb e Zebe. Uau! Que reviravolta! É uma história incrível, né? Olhando para ela como um todo, a mensagem é muito clara. Uma vitória que parecia impossível, mas que aconteceu não pela força militar, não pelo número de soldados. Mas pela intervenção de Deus, né? Usando uma estratégia totalmente inesperada. Exato. E executada por um grupo minúsculo que simplesmente confiou e obedeceu. E sabe, pensando nisso tudo, fica uma reflexão interessante para quem nos ouve, né? Como essa história de Gideão é um desafio que a gente costuma pensar sobre liderança, sobre poder, o que é preciso ter para encarar desafios que parecem gigantescos? Boa pergunta. Pois é, o que essa narrativa sugere sobre onde está a verdadeira força quando a situação parece perdida? Fica aí para a gente pensar.